Olá, meu povo, a paz do Senhor, vocês aí que estão aí de trás da telinha, nós estamos aqui mais uma vez, né? Há tempos que nós não gravávamos mais vídeos, né, aqui para o YouTube, e também você que está no Facebook, que está nos assistindo, não saia daí, porque hoje é um tema importantíssimo. Eu peço desde já que você se inscreva, né, aí no YouTube, no canal, compartilhe este vídeo, dê o seu like aí, você também aí no Facebook, compartilhe, dê seu like e vamos observar a palavra de Deus. E só lembrando que também quero que vocês se inscrevam no canal do meu querido irmão em Cristo, Mateus, lá da cidade de Natal, né? Vocês também vão ver um ótimo conteúdo que ele tem nos vídeos. O link vai estar aí debaixo na descrição, aqui no YouTube. E veja também a foto dele aí, para vocês observarem, né, quem é. E vamos seguindo em frente. Mas eu quero aqui falar de um tema muito, mas muito importante, que nós devemos observar, que nós devemos estar atentos. E que importância é essa? Bom, Efésios, no capítulo 5, se você for observar, e no versículo 22, o porquê eu escolhi este vídeo? O porquê eu escolhi isso? Ora, esses dias aí eu encontrei um cara de esquerda, né? Ele compartilhou uma página esquerdista chamando a Bíblia de machista. Por quê? Pelo simples fato deste versículo aqui. Olha aí a foto. Só que eu cobri a imagem dele, o nome, para questão de ética, né? Mas veja e observe aí. Olha, eu vou ler este versículo. Olha, Efésios capítulo 5 e versículo 22. Vós, mulheres, sujeitai-vos a vosso marido, como ao Senhor. Olha só, eles pegam e isolam este versículo para criar uma contradição, para que você venha a cair, né, na cilada de que a Bíblia é machista. Eles distorcem a verdade, e é isso que o comunismo faz. Eles distorcem as coisas, eles praticam inversão de valores, onde o certo é errado e o errado é o certo, onde o bem é mal e o mal é bem. Observe, junto comigo, ele pega e diz que a Bíblia é machista pelo simples fato de isolar este versículo. Aí, eu não tirei print das outras conversas porque não deu. Mas um certo cidadão comentou lá, defendendo o preceito da Bíblia, e ele começou a dizer, mas eu estudei, eu já li a Bíblia toda e tal, e tal, e tal, e tal, e tal, e etc. Ora, aí eu pergunto, como é que você leu a Bíblia toda, meu querido amigo? Como é que você leu a Bíblia toda para distorcer? Ora, o interessante da coisa não é ler a Bíblia toda em si. Não é só ler a Bíblia, não é só ler, mas estudá-la profundamente. Ora, ler qualquer um versículo para isolar um e criar uma coisa que não tem nada a ver com o conteúdo que está, porque texto fora de contexto gera pretexto para a heresia. Ora, veja todos aqueles livros ali. Aquilo ali são de estudos da palavra. Você pega um versículo qualquer que você lê dentro da palavra e isola para criar suas próprias opiniões, sendo que está totalmente fora do contexto do estudo. E nós que lutamos para entender a Bíblia, estudamos até princípios teológicos, estudos, conteúdos históricos que revelam e comprovam a veracidade da Bíblia, e você vem com ideia que a Bíblia é machista simplesmente por isolar um versículo, criando uma mentira através disso? Ora, nós vamos provar aqui, biblicamente, que a Bíblia não é machista. Veja, vamos, eu não preciso nem de ir ali para os conteúdos históricos, a própria Bíblia fala no seu próprio contexto. Se a Bíblia fosse machista, se a Bíblia estivesse falando de machismo aqui,
A gente sabe que submeter é a mesma coisa que é sujeitar. Submeter é o quê? É você obedecer ordens. É você estar debaixo da autoridade de alguém, a sujeitar também a mesma coisa. Mas a Bíblia aqui não está falando de sujeição, de escravidão, não. A Bíblia está falando aqui de sujeitão, acerca de obedecer, de estar ali com o seu companheiro, com o seu cônjuge, ajudando a ele. Assim como o apóstolo Paulo ele fala aqui em todo o conteúdo do capítulo 5, nele todo você lê, você vai compreender o que realmente ele quer dizer com isso. Ele quer dizer com isso a respeito da igreja. Cristo é o cabeça da igreja, Cristo é o líder da igreja, então a igreja tem que ser sujeita a Cristo. Se você está na sua faculdade, você tem que ser sujeito ao seu professor, obedecer a ele, porque ele te ensina. Se você tem o seu pai e sua mãe, você está sujeito ao seu pai e sua mãe. Se você tem um Deus na sua vida, você tem que ser sujeito a ele, obedecer os mandamentos dele. Isso é sujeitar, isso é você se submeter. Então, Deus te escraviza? Seu pai e sua mãe te escraviza? Seu professor te escraviza? Não, mas você é sujeito a eles. Então você tem que entender isso. Entenda aqui agora o que a Escritura nos diz. Colossenses no capítulo 3 e no versículo 18, a seguir você vai entender que a Bíblia não é machista. Colossenses, abra comigo aí. Colossenses capítulo 3, versículo 18 a seguir. Veja, vós mulheres, estejais sujeitas a vosso próprio marido, como convém no Senhor. Vós maridos, olha aqui, vós maridos, amai as vossas mulheres, não vos irriteis contra elas, ou seja, a Bíblia está aconselhando aqui que os maridos não irriteis contra elas, ou seja, não tenham raiva delas, não oprimam elas, ou seja, se a Bíblia fosse machista, a Bíblia não ensinava que o homem oprimisse? Se a Bíblia fosse machista, a Bíblia não ensinaria que que a mulher tem que estar sujeita ao homem e que o homem castigue elas? Se a Bíblia fosse machista, ela aconselhava isso, mas ela não está aconselhando isso. A Bíblia diz aqui, vós maridos, não se irriteis contra elas, ou seja, não tenham raiva delas. Amem elas, cuidem delas. Vamos voltar para Efésios, no capítulo 5. Ora, e entender que esse versículo aqui, que esse cara falou, que é a Bíblia machista, não está falando desse machismo de jeito nenhum. Ora, aqui no versículo 21, o versículo antes desse versículo aí, ele diz assim, sujeitando-vos uns aos outros no temor do Senhor. Ou seja, sujeitar uns aos outros é em geral. A mulher se sujeitar ao homem, o homem se sujeitar à a mulher se submeter ao homem e o homem se submeter à mulher. Então aqui não está falando de machismo coisíssima nenhuma. Entendeu? Aí o esquerdista pode até olhar para você e falar isso assim, mas lá em 1 Coríntios, no capítulo 14 e o versículo 34, a Bíblia comprova que a Bíblia é machista. Vamos ver? Abre aí, 1 Coríntios 14, 34. Olha só como eles isolam esse versículo. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas, como também ordena a lei. Ora, meu querido, você está isolando o versículo mais uma vez. O que o apóstolo Paulo quis tratar aqui é de uma coisa diferente. Ora, antigamente na lei, as mulheres sim, literalmente, eram tão sujeitas aos maridos que os maridos acabavam oprimindo elas. E isso aí, Deus não se agradou com isso. É por isso que o apóstolo Paulo, ele aqui, dentro do Novo Testamento, inspirado por Deus, ele escreveu os contextos de cada carta
E dentro dos contextos, Paulo ele dava muita oportunidade às mulheres. Não é à toa que Priscila, a esposa de Áquila, foi ajudante de Paulo no ministério dele. Isso aí é machismo? Ora, Paulo, aqui, nesse contexto aqui, Paulo estava falando sobre a reverência do culto, que as mulheres que eram novas convertidas, elas não estavam dando, porque elas não conseguiam compreender ainda, porque elas estavam começando agora, estavam sendo novas convertidas. Versículo 26 e 32 nos diz: Que fareis, pois, irmãos, quando vos ajuntais, cada um de vós tem um salmo, tem doutrina, tem revelação, tem língua, tem interpretação. Faça-se tudo para edificação. E se alguém falar língua estranha, faça-se isso por 2 ou, quando muito, 3, e por sua vez que haja intérprete. Mas se não houver intérprete, esteja calado na igreja e fale consigo mesmo e com Deus. Olha aqui, ó. Paulo estava falando aqui num contexto geral, de homem e de mulher. Se não souber nada, se for falar em língua estranha, se não tiver intérprete, fique calado. Mas tenha ordem no culto. É isso que ele estava falando. Vamos continuar? E no versículo 30, para adiantarmos: Mas se outro que estiver assentado for revelado alguma coisa, cale-se o primeiro, porque todos podereis profetizar uns depois dos outros, para que todos aprendam, todos sejam consolados. E os espíritos dos profetas estejam sujeitos aos profetas. Olha só. Paulo estava tratando aqui a respeito da ordem no culto. Para que houvesse ordem e decência. As mulheres que tinham seus maridos, ora, um exemplo. Na lei, só homens frequentavam os cultos, só homens frequentavam as sinagogas para adorar a Deus. Mas já no tempo do Novo Testamento, aqui, as mulheres também começaram a participar. Ou seja, se fosse machismo, mulheres não entrariam dentro dos templos. Mas o que Paulo estava falando aqui é das mulheres novas convertidas. Estude, pegue esses livros aí, compre e comece a estudar a ciência da religião para você dizer alguma coisa. Comece a estudar teologia para que você compreenda e não mais critique, enganando este povo com falsas doutrinas, com falsas interpretações. E é isso o que o apóstolo Paulo estava falando. Ele estava falando sobre a ordem no culto. Ó, o versículo 33. Porque Deus não é Deus de confusão, senão de paz, como em todas as igrejas dos santos. As mulheres estejam caladas nas igrejas, porque lhes não é permitido falar, mas estejam sujeitas como também ordena a lei. E continua no versículo 35. E se quiserem aprender alguma coisa, aprenda com seus maridos em casa. Ou seja, para que depois venham e comentem alguma coisa e comecem a falar. É isso. A Bíblia não está sendo machista com isso. Ora, se a Bíblia fosse machista, ela não colocava as mulheres, não, ela elogiava as mulheres. Provérbios só o que fala, que a mulher é mais preciosa que o rubi. A Bíblia só o que elogia é a mulher. Então, como é que a Bíblia vai ser machista? Se na Bíblia também tem várias mulheres que foram grandemente usadas por Deus. Débora foi profetisa, juíza ao mesmo tempo. Vemos Priscila, a esposa de Áquila, acompanhada em fazer a obra do Senhor, e a Bíblia elogia muito ela. Nós vemos a prostituta Raabe sendo elogiada, e quando ela se converteu, ela passou a fazer parte da descendência de Jesus. Tantas outras mulheres, e como é que a Bíblia vai ser machista? Gente, compartilhe esse vídeo, compartilhe essa verdade, para que mais pessoas possam compreender e desmascarar a mentira deslavada da esquerda neste país, que está tentando contrariar a sua fé. Que Deus abençoe em Cristo Jesus.